Boa noite, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, graças ao Senhor, né? Vamos estar dando continuidade na leitura do livro Vida através da Morte, livro do irmão Charles Stanley. A partir desse ponto aqui, capítulo 15, em Cristo. Antes de lermos e começar a leitura do livro do irmão, né, que é o resumo sobre o capítulo, nós vamos ler o próprio capítulo, né? Deixa eu compartilhar aqui. É o capítulo 15 de Romanos. Antes, o áudio tá tranquilo aí, irmãos? Tá dando para ouvir direitinho? Perfeito. Só fazendo uma checagem aqui. Vamos lá. Capítulo 15 de Romanos. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade a seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-os uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi, mas ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenham glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedecer. E agora eu perdi. Alguma coisa por. De sorte que tenham glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito,
para fazer obedientes os gentios por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até a Ilírico tenham pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouvirão o entenderão. Porque isso também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Ora, vou a Jerusalém para ministrar aos santos. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluindo isto, e havendo-lhes consignado este fruto de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Pronto. Irmão Nilton, pode ficar à vontade. Ok, boa noite a todos. Vamos fazer agora a leitura do texto relacionado ao tema Vida através da Morte, do irmão Charles Stanley, após ter ouvido a parte do capítulo constante da Bíblia, feito pelo irmão. Capítulo 15, Um em Cristo. Só lembrando que qualquer outro irmão que tiver aí à mesa do Senhor, quiser fazer algum comentário, pode interromper à vontade, viu? O apóstolo diz: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Está lá em Romanos 15, versículo 1, como acabamos de ouvir na instante. Por isso, quão ternos devemos ser neste tempo em que todos estão igualmente fracos e débeis. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Romanos 15, verso 2. Não é algo verdadeiramente belo? Onde é que podemos encontrar isto perfeitamente exemplificado? Ó, há sim, um só que é perfeito.
porque também Cristo não agradou a si mesmo. Ele não procurou justificar-se a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Romanos 15, 3. Seu olhar estava sempre dirigido para o alto, dirigido para o Pai. Ele era a expressão, a revelação do Pai, Deus manifestado. E todas as injúrias que recebeu sentia serem dirigidas contra seu Pai. Ele não respondeu, não agradou-se a si mesmo, mas seu inefável prazer estava em suportar tudo e fazer a vontade daquele que o enviou, que foi o nosso grande Pai, nosso poderoso, nosso Pai, Deus Pai. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 15, versos 5 e 6. Que oração é esta? Quão necessária em todas as épocas, mas mais especialmente nestes últimos dias de tanta discórdia. Aqui está o modelo perfeito. Segundo Cristo Jesus, ele nos recebeu na glória de Deus, sim, como objetos de misericórdia em conformidade com as riquezas da sua graça. Quando recebemos uns aos outros, não nos esqueçamos de como ele nos recebeu. As passagens são, então, apresentadas para demonstrar como a graça abundou para com os gentios. Isso mostrava aos judeus que não era para eles rejeitarem os gentios. Deve também ser observado que estas passagens terão seu pleno cumprimento no reino milenial. Uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Está lá previsto em Romanos, capítulo 15, verso 12. Segue-se, então, outra oração. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Com que clareza a condição da alma é conectada com a vinda do Senhor, mesmo não sendo este o tema da epístola. Possamos nós conhecer nosso Pai como o Deus de paciência e o Deus de esperança. Devemos notar, no versículo 14, que não há ali nenhum pensamento acerca de um primeiro bispo de Roma. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo
admoestar-vos uns aos outros. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Não é notável que, em toda esta carta inspirada, que é endereçada aos santos em Roma, não exista uma única sentença que pudesse reconhecer ou fazer referência, ainda que levemente, a um suposto bispo de Roma? Os irmãos estavam capacitados a admoestar uns aos outros, e cada um era responsável em conformidade com a medida de graça conferida a cada um, como vimos no capítulo 12. O primeiro bispo de Roma e seus sucessores são pura invenção de uma época posterior à epístola. Se Pedro ou qualquer outro irmão tivesse sido o bispo de Roma, Paulo o teria reconhecido como tal. Ao contrário, Paulo declara seu próprio apostolado como ministro dos gentios, versículos 15 a 20. Para Paulo, era tudo resultado do livre favor de Deus, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Romanos capítulo 15, versos 15, 16. E o resultado de todo esse bendito favor, Paulo podia oferecer a Deus como oferta, santificada pelo Espírito Santo. Romanos 15, 16. E então, sendo tudo resultado do livre favor de Deus, ele podia se gloriar. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus. Romanos 15, 17. Todo jovem crente fará bem em ponderar nestes preciosos princípios divinos de serviço, de como os gentios tornaram-se obedientes ao Evangelho. Foi por meio de poderosos sinais e maravilhas, não por sabedoria ou eloquência, melhor dizendo, humana, mas pelo poder do Espírito de Deus. E que missão aquela aos gentios? E repare no verdadeiro trabalho deste evangelista, de não construir sobre o fundamento alheio. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado. Romanos 15, 20. Isto é uma coisa das mais importantes. Pense que ainda hoje existem milhares de cristãos nominais nas cidades e vilarejos que nunca ouviram o evangelho. E em muitos lugares há uma verdadeira sede pela simples verdade. É encorajador saber a maneira como Deus, em sua soberania, está usando os folhetos evangelísticos. Ainda assim, é agradável a Ele que seus santos não apenas distribuam seus folhetos pela fé nos lugares que estão mais além, mas que também o evangelista leve as boas novas a todo lugar e arredores. Romanos, capítulo 15, verso 19. Alguns poderão dizer que não são evangelistas. Não, mas vocês podem ajudar
os que são. Providencie para que tenham sempre um bom suprimento de folhetos e livros. Estas coisas ajudam imensamente o evangelista em seu bendito trabalho de ganhar almas para Deus e em edificá-las quando convertidas. Talvez você possa ajudar mais em oração e em simpatia para com o trabalho do evangelista. Você pode ajudá-lo a conseguir acomodações em alguma aldeia distante. Em suma, se nossos corações estão movidos na simpatia que Cristo tem para com as almas preciosas, ele nos mostrará uma maneira de sermos auxiliadores nesta obra. Que o Senhor possa dar-nos mais desse anelo pelas almas, como o que encontramos nestes versículos. Antes de dar continuidade aqui ao próximo parágrafo, já está marcado aí pelo irmão, só para não deixar passar, algum tempo antes, depois que eu cheguei a estar convivendo com os irmãos ali, e ainda não estando à mesa do Senhor, eu pedi a Dal, nosso irmão Dal aí, alguns folhetos. Eu vi os folhetos ali em cima da mesa, aí eu gosto muito de perguntar, e perguntei se poderia pegar os folhetos. Aí ele disse, não, pode pegar. E aí ele me deu uma quantidade de cada um, que era um tema. E ao chegar em casa, eu fui ordenando dentro de uma linha, eu pedi sabedoria a Deus para que eu pudesse ordenar como eu poderia falar sobre aqueles folhetos. Porque me botou assim, acho que o Espírito Santo colocou na minha cabeça que eu poderia lá na Associação de Futebol de Botões, onde eu participo, dia de terça-feira, quando tem horário, chegando aí antes das 18, aí eu disse, eu vou aproveitar para poder distribuir esses folhetos lá, antes do pessoal começar, ou depois que terminar lá, eu vou ver qual é o melhor momento, o que é que Deus nos fala, para eu poder ir aproveitar e falar, né, sobre aqueles folhetos. Eu acho que todos os irmãos já tiveram a oportunidade de dar uma olhada naqueles folhetos ali. Então, eu levei os folhetos e comecei a falar para as pessoas que estavam lá, né? E lá na associação, nós temos pessoas de 17 anos a 80 e tanto. Por sinal, os de 50 até 80 são os que têm muito mais. Eu digo, foi uma idade boa para o pessoal que ainda não quis receber a palavra poder receber, porque é um momento que o próprio Pai já nos ensinou que a nossa vida, está lá na Bíblia, é os 70, chega aos 70. Aqueles que passam de 70, 80, com dores e outras coisas mais. Então, eu passei a fazer essa leitura dos textos lá, um resumo e tal, e pedi para que cada um que não quisesse ouvir ali, mas que levasse para casa e pudesse dar uma lida com paciência antes de dormir e tal. E eu queria ver qual era o resultado, né, que nós iríamos obter com relação àquilo, ou seja, o interesse. E eu fiquei, assim, um pouco triste, digo assim essa palavra, porque passaram-se 2, 3 meses e eu não via ninguém retornar falando sobre aquilo, né? E aí me veio aquela passagem de Noé, onde Noé foi instruído por Deus, inclusive aquele tempo que estava fazendo a arca, que não deixa de ser a salvação, que naquele momento, que seria o próprio Cristo, né? Um simbólico. E as pessoas
não queriam ouvir, achavam que era besteira, que era brincadeira. Eles não tinham conhecimento da chuva, né? Naquela época, as árvores eram refrigeradas pela parte da terra embaixo, que saía do orvalho, e não da chuva. Eles não conheciam chuva. Então, eu percebo que nós estamos há muitos anos depois, muitos séculos, né? E a vida e o pensamento das pessoas não continuam assim com uma diferença em relação ao que era do passado sobre a vida e os assuntos de Deus. E isso é preocupante. Eu me preocupo, por quê? Porque esse tema de hoje aqui é justamente o fundamento e um dos princípios que Cristo colocou, não é? Ele foi o melhor exemplo com relação a isso. Ou seja, ele descartou a possibilidade de olhar a si mesmo para olhar para o semelhante. E a reciprocidade, né, do semelhante era muito difícil. Nós sabemos que era muito difícil ter essa reciprocidade para dar resposta a Cristo. E aí vem aquela outra passagem dos leprosos, que eu não sei se os irmãos estão lembrados, que só um retornou, salvo engano, acho que foi só um, não sei se um ou dois, acho que foi só um. Então, nós não estamos hoje numa geração muito diferente. Outra coisa que eu encontrei, vendo determinadas coisas ali na Praça do Campo Grande, que eu estava retornando agora na rua, e vim com um pouco de celeridade, até para poder não perder aqui o contato com os irmãos, é que está tão depravado a circunstância, ou depravada, que me veio na cabeça, dentro do carro dirigindo, e disse, pô, isso aqui está começando a aparecer Sodoma e Gomorra. As meninas não têm outros mais uma conduta, os meninos também, assim, não sei o que é que está acontecendo, mas, infelizmente, é o que está acontecendo e a gente, como está lá em Timóteo, devemos orar primeiramente por todas as pessoas. Aí depois ele fala sobre as autoridades, mas Deus, através de 1 Timóteo, passa essa mensagem que nós devemos orar pelas pessoas. Voltando ao texto, só eu não queria deixar passar esse fato de hoje e essa lembrança dos folhetos. Então, retornando, pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Romanos 15, 22, 23. Este é um fato importante aqui registrado. O Espírito Santo bem sabia da futura arrogância da igreja professa, e como Roma acabaria sendo a cabeça dessas pretensões. Portanto, o Espírito toma o cuidado de excluir qualquer informação acerca de quem tenha sido o primeiro a pregar a Cristo em Roma. Destas palavras, fica evidente que o apóstolo dos gentios não tinha ainda estado lá, e nem tampouco há qualquer partícula de evidência de que Pedro ou qualquer outro apóstolo tivesse estado ali quando a assembleia foi estabelecida. Ali, os irmãos estavam capacitados a identificar uns aos outros. Aprendemos também que esta epístola foi escrita por volta da época em que Paulo subiu a Jerusalém para levar as contribuições aos santos pobres. Isso aconteceu um pouco antes de ele ser enviado a Roma como prisioneiro. Atos, capítulo 20, verso 21. Não, capítulos 20 e 21, etc. O apóstolo
não sabia quais os meios que o Senhor usaria para levá-lo a Roma. Possamos aprender disto que o Senhor pode e quer cumprir todos os seus propósitos. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Romanos 15, 29. Sim, e também duros grilhões e prisões, além do terrível vento chamado Aquilão, o aguardavam como companheiros da viagem a Roma. Todavia, seu senhor não o desapontou. Foi de Roma e em Roma que o Senhor usou Paulo na exposição da plenitude do Evangelho e na revelação da igreja. E foi dali que Paulo enviou o precioso manancial de verdade aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Assim, nas mais severas tempestades da vida, podemos descansar em paciência, assegurados de que ele tudo faz bem. Nos versículos 30 e 31, vemos como o apóstolo valorizava as orações dos santos que nunca tinha visto. E o Senhor acabou respondendo àquelas orações à sua própria maneira. Neste capítulo, Paulo falou de Deus como o Deus de esperança, está no versículo 13. E o Deus de paciência, versículo 5. Agora, o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 33. Portanto, é certo que precisamos conhecê-lo como o Deus de esperança, paciência e paz. Quão importante é que o conheçamos, assim, nestes últimos e dificultosos dias em que vivemos. Eu não sei quanto ao irmão aí, faltam alguns minutos aí, 10 minutos parece, ou é 9, para 21. Se alguém quiser fazer algum comentário, seria interessante para poder a gente deixar o capítulo 16 para uma outra situação. O que é que o irmão acha? Pode ser. Ok. Eu vi no capítulo, nesse capítulo 15, na hora que você estava fazendo a leitura da Bíblia, o capítulo 15, ela fala logo no início sobre a abordagem e a importância de suportar as fraquezas dos outros, né? E a necessidade de agradecer ao próximo, ao semelhante e tal. E esse ponto de vista que foi dado, inclusive o início, como Jesus Cristo, o melhor exemplo, né? Observe que ele se colocou como alvo para levar tudo que efetivamente fosse de ruim levado para nós. É como se fosse um escudo, né? Ele utilizou-se como se fosse um escudo. E interessante que a circunstância do propósito de Deus está até em colocar o seu próprio filho. E aí os irmãos podem lembrar, né, sobre a circunstância da fé em que você tem que ter
para poder levar a vida e o conhecimento dentro do domínio de Deus, que o próprio Abraão exerceu a fé quando ele teve, assim, a fé foi a certeza, né, de que, assim como Deus poderia tirar o filho Isaque, ele poderia colocar a vida de novo. Então, duas coisas importantes que abordam no capítulo 15 de Romanos, é que nós temos que ser, assim, fortes, né? Apesar de sermos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos, é uma luta interna que nós temos e que é muito difícil. Mas, como cristão, como a pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e por isso tem o Espírito Santo próximo do nosso, é que ele nos dá essa fortaleza. Porque Cristo, quando subiu, ele disse e nos deu a certeza que nós não iríamos ficar sozinhos. Iria mandar. E quem veio? O Espírito Santo de Deus. O próprio Deus estava com o seu Espírito Santo para poder nos guiar e nos dar uma situação mais tranquila, mais sossegada de quando nós formos enfrentar as dificuldades. E lá tem, acredito que os irmãos lembram também, sobre as aflições. No mundo teria aflições, mas o que foi que ele disse? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e se tornou nosso Senhor e nosso Salvador. Então, cada um de nós temos que, sim, ter aquele esforço de agradar o próximo no que é bom para a edificação. Eu caminho, pela leitura que o irmão estava fazendo, eu caminho pelo lado muito da edificação. Como é que eu posso ajudar as pessoas, ou como você pode ser um evangelista, ou como você pode ser um mestre e tal, desde quando o Espírito Santo coloque as circunstâncias do dom, que foi até produto da live passada, para lhe dar essa possibilidade, na medida que Deus também lhe deu, para você transportar aquele domínio que você tem para os outros, você com certeza vai estar ajudando o semelhante, e você, com a palavra que está transmitindo, você vai fazer a edificação. E olhe que Cristo não se preocupou em agradar a si mesmo. E está lá escrito, né? Sobre mim caíram, como o irmão mostrou, as injúrias dos que te injuriaram. Então, isso é um ponto assim bastante importante que o cristão entenda sobre a circunstância de esquecer a si próprio para poder colocar o seu esforço espiritual no engrandecimento e na edificação do semelhante. Quantas vezes o semelhante está lá precisando de uma palavra, de um consolo, de alguma coisa, e você fica tão alelo com as coisas que estão passando pelo mundo que você esquece que tem pessoas ali junto de você que estão sofrendo e você com conhecimento da palavra e não transmite. E eu não sei, me perdoe, me corrija aí os irmãos, eu sempre aprendi sobre a circunstância do domínio. Quanto mais Deus lhe dá o domínio e o conhecimento da palavra dele, é provável, com certeza, que ele vai te cobrar mais lá na frente também. E a proporcionalidade também, eu acredito que seja verdadeira. Se ele deu menos condições e conhecimento para transmitir aquela mensagem, ele também vai cobrar dentro dessa mesma medida. Então, para aqueles que estão com domínio e se escusam de fazer a colaboração e a edificação do irmão, do semelhante, do próximo, tenho certeza que há uma cobrança mais tarde. Então, em resumo, dentro assim, do meu entendimento, para dar espaço para outro fazer um comentário, o exercício da fé que você tem no Pai
e a certeza de ter lhe dado o mínimo de conhecimento para que você o faça para o semelhante é importante. E não esqueçamos, Deus, quando ele escolhe uma pessoa, é interessante que essa pessoa cumpra aquele propósito. Lembrem da passagem quando Deus escolheu Moisés. E Moisés entendeu para não contar a história, mas Moisés entendeu que ele não tinha palavras na boca, a língua dele era muito pegada, não saía nada, tal. E teve um momento que ele terminou até criando não vou dizer assim, um nervosismo em Deus, que Deus não vai se enervar com nada. Eu acredito. Ele tem capacidade de suportar tudo isso. Mas ele ficou assim, ao ponto de dizer, só vou colocar teu irmão, né, para lhe ajudar, mas você é que vai ser o meu contato. Então, Deus, quando tem um propósito, seja lá com quem for, é interessante que essa pessoa não recuse, que ela entenda que existe uma, uma prévia relação com Deus, e isso é bom, e você está jogando fora. A mesma coisa foi aquele do barco, como é o nome dele aí, meus irmãos estão aí acordados, me lembra aí. Jonas desobedeceu, tinha um propósito, Deus tinha um propósito com Jonas, lá em Nínive, salvo engano. E ele foi totalmente ao contrário. Então é assim, a fé você tem que exercer e tem que crer efetivamente quando você tem, né, a condição de poder colaborar com o seu próximo, ajudar. Esqueça até a sua circunstância como Cristo deu exemplo e tente funcionar na edificação do próximo que ele está precisando. Até aí. Ouvindo o irmão tratando desse assunto do fato de que nós devemos ser tolerantes para com os fracos na fé, e é algo que as escrituras nos ensinam, é bom nos atentarmos também ao fato de que tolerar ali é tratar com cordialidade também, é com amor fraternal mesmo. É de você tratar aquela pessoa que é mais fraca nas coisas do Senhor com amor mesmo, com cordialidade e etc. E lembrei até de dois versículos, né, que um tá lá em, não precisa abrir não, irmão, mas só para elucidar um pouco o raciocínio mesmo, que está em 1 Coríntios 10, versículo 33, né, que o apóstolo ele diz: assim como eu também procuro agradar a todos, de todas as formas, e não procuro o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. E no versículo 10, no capítulo 10 também, no versículo 24, ele diz, né, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então esse tem que ser o sentimento de todo cristão. Até porque o apóstolo Paulo, ele coloca ele se dirige aos cristãos de Coríntios ali, ele fala de maneira clara, né? Ele não está fazendo um pedido, mas ele está
deixando claro que o sentimento de todo cristão tem que ser esse, de não buscar o seu próprio interesse, que nós não vivemos em função daquilo que nos agrada. O Senhor, a gente sabe que o Senhor ele não se compraz no egoísmo. E eu acho até interessante porque tem uma outra passagem que o apóstolo ele fala que pergunta, né, na verdade, de onde é que vem as pelejas, as guerras, né, que há entre os homens, dando um exemplo. Vem justamente do fato de que o homem está sempre buscando fazer, né, viver em função dos seus próprios desejos, de suas próprias vontades, e isso não é um sentimento correto. A palavra ela nos exorta de que o nosso dever é vivermos para o outro, né? O Senhor Jesus Cristo ele não veio a esse mundo senão para morrer com a missão de trazer-nos, né, salvação. E assim foi. E ele nos dá exemplo disso, né, um exemplo claro de abnegação, um exemplo claro de um Salvador perfeito, um homem perfeito, que viveu em função, né, de fazer a vontade do seu próprio Pai. Então, só reforçando o que o irmão falou, esse tem que ser o nosso desejo. O desejo de todo cristão tem que ser esse: viver não para satisfazer suas próprias vontades, mas sim a do outro. Só até aqui. Bem, se não houver mais nenhum comentário, a gente poderia encerrar aqui, né? Pronto, então vai ficar para a próxima reunião, se o senhor permitir, né? Ou se o senhor não tiver voltado daqui até lá. Seria muito bom que ele voltasse logo, né? Então, será esse capítulo 16, instruções finais. Vou tirar a gravação aqui.